Estamos aqui juntos hoje com o professor Carlos Vaz, que é aqui da Universidade Pontifícia, Universidade Católica de Goiás, e dá aula aqui de hidrologia, de engenharia, né, Carlos? Hoje eu trabalho mais com a disciplina de infraestrutura urbana no curso de arquitetura e urbanismo. Já trabalhei com hidrologia aplicada no curso de engenharia civil, mas hoje eu trabalho mais nessa área. Então, o Carlos vai explicar um pouco para a gente, ajudar, colaborar conosco no nosso processo de formação, falando um pouco de como funcionam as bacias hidrográficas. Como é que funciona isso? Como é que nasce um rio? Como é que ele se forma, Carlos? Bom, isso aí está ligado à natureza, né, no processo do ciclo hidrológico, não é isso? Onde no sistema global a gente tem a evaporação, mudanças de massas, aí a condensação e precipitação, e quando ocorre isso em terra imersas, ou seja, acima do oceano, né, nos continentes e ilhas, ele vai ou escoar superficialmente ou vai infiltrar. Essa água que precipitou, seja na forma de gelo, chuva, orvalho, né, aqui na nossa região, no subúmido e no cerrado, é mais na forma de chuva, né, ela vai dividir nessa água que infiltra e que vai ser como uma poupança de água por período seco, e existe a água que escorre superficialmente, que vão formar os rios, né, que no período de chuva vão formar as maiores vazões e o escoamento superficial. Mas assim, isso quando está chovendo, né? Isso. Quando não está chovendo, de onde vem a água das nascentes? Justamente, é essa poupança que foi feita no período de abundância de chuva, né, de água, e que infiltrou e ela recarrega os aquíferos, né, poderia ser o aquífero livre, o aquífero artesiano. E esses aquíferos, né, durante o período seco, vão recarregar os rios e manter as vazões de água. Mas o que faz que essa água fique o ano inteiro saindo, sendo que parou a chuva? No nosso caso aqui no Cerrado, fica 4 meses sem chover, né? Praticamente. Mas o fluxo ele é contínuo. Por que ele é contínuo assim? Por que ele se mantém? Não, ele não se dá assim de uma forma contínua. Ele tem uma sazonalidade, né? E ele é decorrente desse fluxo de precipitação. Agora, ele ocorre no período seco justamente porque foi do que foi infiltrado, não é isso? E há descarga depois no período seco. Então, aí a importância, né, de uma região onde que você se limita, onde é que vai acontecer essa vazão e o exutório, onde ela vai sair, é chamada da bacia hidrográfica, né? Eu peguei aqui até um exemplo de uma folha, não é isso? Se a gente pegar uma folha e olhar o desenho dela, não é isso? Ela faz o processo contrário, ela faz a fotossíntese aqui. E aqui é como se houvesse a precipitação, não é isso? E por todos esses talveres e todas essas veinhas saísse a água nesse exutório aqui. Quando ocorre o processo de precipitação e essa folha é porosa, ela permite essa infiltração e cujo no período onde não há a precipitação, ele vai recarregar essas águas e vão permanecer aqui. Então, no período de chuva, os volumes, por isso que ele não é contínuo, as vazões são maiores, né? Isso, ela vai acontecer isso. E isso vai ser assim, e conforme a bacia hidrográfica, se for uma folha maior, a forma dela, né? Se for, então ela vai ser. E principalmente a sua superfície, que vai ser um indicador do que eu vou poder ter. Se eu tenho uma superfície extremamente impermeabilizada, irão ocorrer as vazões mais rápidas aqui, maiores picos de cheia, né? A gente vai ter problemas por exemplo, de defesa civil, porque você tem que deslocar uma população, não aqui de cima, mas é aquela que está mais embaixo, e que historicamente a gente vê que são as populações que mais são afetadas nesse período de chuva. E se numa situação urbana, né, onde você tem a total impermeabilização, a gente já não passa a não ter mais uma vazão significativa. A gente vai passar a ter só o que a gente pode chamar de enxurrada. Só
chuvas. Então, se você impermeabilizar isso aqui, você está matando essa continuidade de fluxo d'água das redes naturais de drenagem, né? Que são os córregos urbanos, os rios. Então, quando se fala, eu vou proteger essa bacia hidrográfica, se fala muito da sua a mata ciliar, que é aquela parte que está próxima à rede de drenagem. Mas não é só, ela tem um papel importantíssimo, porque ela vai fazer isso que os cílios fazem, segurar esse excesso de lixo, poeira, coisas que vão acontecer, como os nossos cílios, né, vamos segurar. Mas o conjunto da superfície, ele vai ter uma importância muito grande, porque se impermeabilizar essa superfície toda, eu vou reduzir essa infiltração, consequentemente eu vou diminuir as vazões que esses rios têm. Então a gente assiste muito em área urbana, rios secando mesmo no período do fim da estiagem, seco, e quando vem o período de chuva, eles passam por um pico fora do normal, porque a vazão que ali passava, tem autores como o Tucci, né, que fala que essa vazão pode chegar até 10 vezes a mais do que era originalmente. Tem também a velocidade que a água vai assumir. Você modifica também. Quando você faz aqui nessa bacia hidrográfica, muda o sistema de drenagem, você vai aumentar a velocidade do escoamento, os picos de cheia, né, a redução da água de infiltração. Então, você tem problemas de drenagem urbana, que a gente chama. E, por outro lado, você, com a redução da infiltração, você começa a ter problemas de recursos, de locação de recursos, porque você vai ter que buscar água em uma outra bacia mais distante e para atender aquela população que vive nessa bacia, não é isso? O reflorestamento de nascentes, ele recupera a capacidade de recarga dessas bacias? Você tem pontos na bacia hidrográfica, áreas, superfícies, em que elas têm uma característica de porosidade maior. Eu acho que quem melhor fala são os geólogos, né? Eles que são os estudiosos disso aí. Mas a gente sabe disso. Então, quando você tem as nascentes, por norma, aqui por legislação, a gente já até prevê um raio, né, de preservação, assim como ao longo de toda a rede de drenagem natural, que a gente chama área de preservação permanente, não é isso? E isso difere da largura de um rio para um córrego, para um outro caudal, né? Então, o que a gente olha, que essas proteções, além de ser de nascente e de linearidade, são importantes. Mas só elas não são suficientes. É como isso. Toda a bacia, toda a área da bacia, ela, mesmo que seja um ponto mais distante, ela tem um papel importante, porque às vezes ela está numa região de recarga do aquífero. Então, o que hoje que se trabalha e o que, quando eu me formei em engenharia civil, em 1985, a gente tinha como um conceito de fazer com que criasse canais de escoamento em que tirasse a água urbana o mais rápido possível. E isso só tirava o problema daqui de uma região e levava ele para mais adiante, mais a jusante, não é isso? Mais abaixo. E hoje a gente tem um conceito seguinte, que cada célula, que seria na questão urbana o lote, deverá reter essa água o máximo e simular o que a natureza mais fazia. Então aí que a gente hoje, que é a área que eu gosto muito de trabalhar, que é a parte de arquitetura e infraestrutura urbana, a gente trabalha muito com aquele projetista de arquitetura, porque ele tem instrumentos legais que estão ligados ao plano diretor, que o uso do solo, que fala, olha, você vai ter que ter um coeficiente de permeabilidade de 15% da área do terreno, ou diferentes áreas. Aquela área deverá ser preservada. Então, você tem instrumentos legais, mas você também tem instrumentos estruturais, que você pode criar caixas de recarga, pisos
drenantes, né, isso, que melhoram o comportamento, né? Haja vista, a gente tem, por exemplo, em grandes equipamentos urbanos, shoppings, estádios, arenas, veja aqui no nosso caso, em Goiás, né, em Goiânia ou Serra Dourada, que você tem um pátio imenso, todo impermeabilizado, e que aquilo ali gera quando tem uma tormenta, uma chuva, um escoamento superficial excessivo, e vai dar problema, e recorrentemente, quem mora lá embaixo, que é o pessoal da Vila Lobó, que é conhecido assim, pena com isso. Então, se você tivesse elementos estruturais lá, como retenção de água, bacias de filtração, outros elementos em que você pode promover o contrário que a escola anterior fazia, que é escoar mais rápido, mas reter o máximo e infiltrar o máximo, você melhora a condição, porque você está se espelhando no que a natureza faz. Esse fenômeno que acontece nas cidades de impermeabilização, ele acontece também, ele se repete de alguma forma quando você retira a mata nativa para fazer, por exemplo, uma grande lavoura de monocultivo? Lógico. Toda ação humana ela é impactante. Então, quando você tira um cerrado, por exemplo, e transforma ele num campo de agricultura, ele vai ser compactado, esse solo. Então, ao compactar, você vai mudar as condições de características da superfície, em que você, na maioria das vezes, favorece o escoamento superficial em detrimento da infiltração. Então, essa mudança do uso, ela vai impactar. Tem também um excesso de exploração, no caso das cidades que não param de crescer e vão tirando cada vez mais água, né? Não guardam nem essa reserva técnica, que é a reserva da natureza, né? Hoje a gente não é mais assim. Depois da Política Nacional de Recursos Hídricos de 1997, né, que foi um grande instrumento legal, orientador, ele tem como alguns princípios, né, e que primeiro que a água, um deles que a água possui um valor econômico. Então, quando a gente coloca esse valor econômico, a gente fecha essa água, deixa de gastar ela, porque nós temos, né, um limite físico daquela bacia hidrográfica. E se você explorar o máximo, você vai secar aquela seção abaixo. Então, o legislador colocou que você tem que ter um estudo do potencial hídrico, e cada usuário, seja ele lá que vai retirar a água, que é um uso consultivo, ou um uso que é não consultivo, que é, por exemplo, gerar energia ou fazer navegação, mas vai modificar o regime hídrico, ele vai ter que ter uma licença pública, não é isso? Para uso daquela água, é a outorga da água. A licença pública, eu faço um paralelo assim, ela é como uma carteira de habilitação nacional. Você tem uma carteira. Qual que é a sua categoria? É a categoria B. B. E você vai poder dirigir eternamente com essa carteira? Não, tem que renovar. Revalidar. Então, a outorga de direito, ela te dá, fala assim, olha, você vai poder retirar uma quantidade de água, que é a categoria, não é isso? E de tempo em tempo, você vai ter que renovar ela. Porque numa bacia hidrográfica, principalmente naquelas com caracterização de expansão urbana, a demanda por água tratada vai aumentar. Então você vai ter que retirar águas de outros usuários, porque vai ter que fazer o balanço hídrico, aquela bacia não consegue produzir mais que o X, vai ter que reduzir desse para fornecer para o abastecimento público, que é o uso prioritário entre o entendimento do legislador na Política Nacional de Recursos Hídricos, né? São muitos usos, né? Tem a agricultura, tem a indústria. Como é que funciona o comitê de bacia e a gestão dessas águas? Quem faz o comitê de bacia? Quem licencia? Também, o comitê, ele também foi um instrumento criado pela Política Nacional de Recursos Hídricos para fazer a gestão da bacia. Então, ele é composto, por exemplo, primeiro, a bacia, ela tem como a política
A gestão tem como o limite físico a própria bacia hidrográfica. E nós, dentro de uma bacia hidrográfica, podemos ter assim, um município, 2, 3, vários municípios, podemos ter estados, outros. Então, há diferença, né, conforme você pegar uma bacia do Araguaia, ela tem o estado de Goiás, o estado de Mato Grosso do Sul, que a compõem. E nas bacias estaduais, que são aquelas que nascem dentro do estado e deságuam dentro do estado, né? No caso nosso, a do Meia Ponte, ela tem lá mais de 40 municípios perto disso, e que fazem parte, né, desse comitê. Como é que é a composição desse comitê, né? Que então ele tem uma regra, mais ou menos, ele seguiu como a estrutura de um parlamento das águas, que é o que os franceses utilizaram, que é 40% dos votos são os usuários, aí está agricultura, indústria, pecuária, abastecimento público, tá? Todos esses aí. 40% o poder público, que são esses municípios representados pelos prefeitos, os secretários de Estado, né? E 20%, para completar os 100%, é a sociedade civil, composta pela universidade, aqui no caso a Federal, a PUC, a Universidade Católica, né? OAB, CREA, CAL, então a BRH, que são participativos nisso. Então, quando se tem esse comitê formado, o primeiro passo que se dá num comitê é fazer o plano de recursos hídricos, né? E dentre ele, por exemplo, dentro do plano de recursos hídricos, vamos pôr aqui, ó, tal cidade precisa de ter um tratamento de esgoto do maior grau possível. Por quê? Esse esgoto que ela gera vai cair num manancial que vai abastecer uma outra cidade. Eu vou pegar o exemplo de Teresópolis, Goiás. Está dentro da bacia, da subbacia, né, que é a bacia do João Leite, que vai cair no Meia Ponte, mas que o esgoto saído daquela cidade, dentro daquele perímetro urbano, cai no João Leite e vai cair no reservatório de abastecimento público. Então, é de interesse nosso, que é o usuário aqui da região metropolitana de Goiânia, que Teresópolis tenha um elevado sistema de tratamento de esgoto, porque aquele reservatório é a nossa caixa d'água, não é isso? Quem faz o licenciamento para uso ambiental dessas águas? São as agências de Estado, as municipais, ou é o comitê de bacia? No caso, se eu quiser ir lá e tirar água para a agricultura. Aqui é a secretaria, acho que hoje se chama SECIMA, não é isso? Secretaria que era antes a Secretaria de Recursos Hídricos, que é quem, no caso de um rio, porque o rio, a água, ela tem duas esferas só, é da União e dos Estados, não existe água de tutela municipal. Então, ou você vai pegar a licença no Estado, no caso de ser um rio estadual, ou se você for, por exemplo, tirar água do Rio Araguaia, você vai ter que pegar na União, no IBAMA, lá, né? Porque aí você tem vários estados que fazem uso dessa água. Então, aqui no caso em particular, a secretaria hoje é a SECIMA, parece. Isso é uma coisa, acho importante o pessoal saber, a diferença entre o rio estadual e federal, né? Porque a competência muda, para quem você vai reclamar muda dependendo do tipo de rio, né? Isso. Então, se no caso, por exemplo, a bacia do Rio Meia Ponte, que abastece, essa que eu vim falando, ele é completamente dentro do estado de Goiás, ele vai desaguar no Rio Paranaíba, que já não é mais um rio estadual, porque o Paranaíba ele divide o estado de Minas e Goiás, ali na região do Triângulo Mineiro, então já é uma esfera federal. Então, quando se compõe esse comitê, é um comitê federal. Então, aí os representantes deixam de ser, tem os municípios, mas são os estados que farão parte, e os usuários, né? A gente está vendo muito excesso de exploração dos nossos rios, né? Os do Cerrado, então, muitos estão sendo seriamente ameaçados. Isso é problema de gestão ou é problema de desrespeito à lei, a seu ver? Eu acho que ocorrem as duas coisas, porque por um lado, a gente
vê crescimento desordenado, a gente vê, por exemplo, expansão urbana em regiões onde que a gente deveria ter bacias hidrográficas caracteristicamente preservadas para abastecimento público, né? E, por outro lado, também é o seguinte, a água, ela nunca, você não cresce, você não aumenta a quantidade de água. O que você pode fazer é conservar essa água, não é isso? Então, a gente também deixou de fazer uma proposta educacional, né? E que hoje eu vejo que as crianças já trabalham mais com isso, sobre o aspecto, desde uma nova leitura do ciclo hidrológico, desse aqui, que há uma necessidade de você ter a conservação e uso comedido dessa água. Então, se a gente está reclamando hoje, o futuro, pior será, porque nós vamos ter, no ritmo que vai, nós vamos ter que tratar a água cada vez mais poluídas, então vamos ter que buscar água cada vez mais longe, né? A gente assiste hoje alguns estados, né, como entrou em operação em Fortaleza, no Ceará, uma estação de tratamento de água que tira a água do mar. Então, eles estão tirando, se não me engano, não sei, perto de 1 metro cúbico por segundo. Para você ter uma ideia, Goiânia, a região metropolitana, hoje consome em torno de 5, 6 metros cúbicos, né? Esse é o projeto quando o represamento estiver em pleno vapor. Mas para a gente pegar água do mar aqui lá no Cerrado é muito longe. Nós estamos no mar e tem um custo a mais, né? Porque para você retirar a água do mar, você vai fazer um processo de dessalinização. O que você faz com sal? Ele também é um elemento que vai agredir o meio ambiente. Então, tem que medir as consequências disso. Mas para quem está na franja do oceano, que é a superfície, 3/4 da superfície do globo é água, então está mais fácil. Agora, para a gente que tem uma água que já é doce por natureza, né, não é salinizada, mas que a gente está inviabilizando ela por conta da poluição, seja a poluição urbana, ou seja, principalmente a poluição química, que é a agricultura, né, que se tem, usos não adequados da água, vai ficar mais caro esse tratamento. É isso aí. Bom, gente, a gente aprendeu um pouco sobre como funcionam as bacias, a gestão aqui com o professor Carlos.